No dia seguinte, a notícia de vários caçadores haviam tomado o controle de jornais esportivos. Porém, apenas uma notícia em particular chamava a atenção de todos e ocupava a primeira página de jornal de várias publicações. Sung Ji-Hyun e Chae-Ri são vistos em parque temático? Será o nascimento do casal mais forte? Os artigos continham muitas fotos grandes de duas pessoas em questão visitando um parque temático tirada por vários smartphones. A última imagem era deles montando um grande dragão para voar indo para outro lugar. Os assuntos pessoais desses dois caçadores deveriam ser protegidos e não podiam ser relatados ao público, mas o chefe deste jornal em particular enlouqueceu com as notícias de última hora, e mesmo sob ameaça de sanção, decidiu divulgar o artigo. O escândalo, envolvendo dois caçadores de nível S, cujos nomes todos podiam reconhecer, trouxe vitalidade renovada à psique dos outros que estavam fadigados pelo fluxo constante de artigos relacionados ao gigantesco portal que apareceu no céu de Seul. O maior caçador do mundo e a melhor caçadora coreana estavam namorando? Obviamente, as pessoas demonstrariam um certo interesse por esse assunto. Principalmente online, onde a história dos dois caçadores se espalhava com uma intensidade ainda mais violenta. Espera aí, se Sung Ji-Hyun e Cha Eun-hee se casarem e tiveram filhos juntos, o Sung Ji-Hoon Jr. não sairia por aí matando todos os monstros do mundo inteiro? Outro internauta respondeu: Eu moro nos arredores e quando vi aquele portão flutuando no céu enquanto viajava perto de Gangnam, pensei que o mundo estava chegando ao fim. Mas agora vejo que os caçadores estão saindo em encontro e estão curtindo suas vidas. Sinto que ainda há esperança para nós e estou aliviado por isso. Espero que as estações de TV parem de fazer reportagens, especialmente sobre esse gate. O presidente da guilda dos Tigres Brancos, Baek Yoon-ho, estalou a língua e fechou o jornal em suas mãos. Ele se perguntou por que os olhos de Chae-Ri brilhavam tanto de forma suspeita sempre que ela olhava para Sung Ji-woo. Então esse era o motivo. No entanto, ele não estava estalando a língua porque os dois estavam indo em um encontro. Olhe para essas manchetes. É um lixo completo. O que eles querem dizer com o nascimento de casal mais forte? O chefe da seção, Ahn San-ming, sentado perto do chefe da guilda e sua expressão um tanto descontente, perguntou parecendo intrigado. Qual o problema, senhor? Ao meu ver, o caçador Sung Ji-Hyun e Chae Hae-ri definitivamente são dignos do título casal mais forte. Não, você está errado. Não importa com quem Sung Ji-Hyun namore, ainda teremos o nascimento do casal mais forte. Então, qual é o sentido deste título? Agora que isso foi dito em voz alta, isso certamente parecia lógico. An San-ming começou a colocar todos os caçadores que conhecia ao lado de Jin-woo em sua mente e começou a assinar com a cabeça em opinião ao mestre da guilda. Você está completamente correto, senhor presidente. Sim, é isso que eu estou lhe dizendo. An San-ming acenou com a cabeça novamente e começou a beber o café que comprou em uma máquina de venda automática. Ele lentamente mudou seu olhar para fora da janela. A propósito, senhor, esse problema com a poeira fina está realmente ficando sério. Na verdade, estou com medo de abrir janelas hoje em dia. A San-min franziu a testa e se levantou para fechar a janela entreaberta. No entanto, Baek Yoon-ho impediu de fazer isso. Espere, senhor? Baek Yoon-ho se levantou de seu assento e caminhou até An San-min antes de abrir a janela para chegar ao lado de fora. Isso não é poeira fina de forma alguma. A sensação que ele teve nas pontas dos dedos era fria como gelo. Na verdade, era um nevoeiro. Não só isso, uma névoa que carregava um frio extremo e amargo o suficiente para fazer estremecer todos os ossos de seu corpo. Isso, essa neve, essa poeira, isso é estranho. Era apenas no meio do outono, mas pensar que haveria uma névoa de inverno envolvendo toda a cidade. Naquele momento, ele sentiu uma sensação arrepiante passando pela nuca. Os olhos de Baek Yoon-ho mudaram para os olhos da besta, e ele olhou para fora da janela e murmurou para si mesmo. Algo parece realmente estranho.
Jin-Woo foi o primeiro a abrir os olhos. Hae-in deve estar exausta desde ontem, pois ela ainda não tinha acordado de seu doce sono. Quanto tempo se passou desde que ele cumprimentou a manhã junto com outra pessoa? Jin-Woo se levantou de forma cautelosa, certificando-se para não despertar a caçadora Cha In-hee, que ainda estava dormindo. Jin-Woo caminhou até a floresta mais próxima. Foi definitivamente por aqui que eu vi. Ah, ali está. Ele encontrou o riacho que usou da última vez que esteve aqui e se lavou. Depois que ele terminou, ele voltou para onde Cha In-hee estava dormindo, mas então ele descobriu algo estranho e parou seus passos de forma abrupta. O que é isso? Havia uma pequena árvore com novos botões brotando. Alguém poderia ficar tentado a dizer que era uma planta comumente vista em qualquer lugar. Mas o fato era que suas folhas brilhavam suavemente em uma cor prateada. Em outras palavras, era uma árvore nunca vista antes na Terra. E com certeza, esta árvore estranha estava emitindo uma quantidade muito fraca de energia mágica, algo que apenas o nível de percepção sensorial de Jin-Woo poderia ter sido capaz de captar. Não é de nosso mundo. A emissão de energia mágica da planta era diferente de um monstro, então claramente não era um. Jin-Woo observou a árvore por mais um tempo antes de erguer a cabeça e descobrir mais e mais das folhas prateadas, uma aqui, outra ali, outra lá. Parece que até o chão está mudando. Será se isso faz parte dos planos dos governantes? Ou será se foi mais um efeito colateral dos monstros que vinham na Terra? Jin-Woo pegou um pouco de terra e cheirou. Antes de esfregar as mãos para espalhar aos poucos, até mesmo o solo caindo continha um traço minúsculo, um cheiro suave de energia mágica. Talvez fosse apenas os humanos que não haviam notado a verdade ainda. Pode ser que este mundo já tenha se tornado profundamente atolado de energia mágica. Foi nesse momento que ele sentiu o movimento de Cha In-hee de longe, enquanto ela se levantava e acordava de seu suave sono. Jin-Woo espanou as mãos e se levantou. De fato, era importante se preocupar com as consequências do mundo em transformação, porém, havia algo ainda mais importante que isso agora, e isso seria acalmar Cha In-hee enquanto ela acordava e não via Jin-Woo por perto. Jin-Woo se aproximou da caçadora, fazendo alguns ruídos. Ela rapidamente o descobriu e soltou um suspiro de alívio. Ele sorriu e a cumprimentou. Bom dia, você descansou bem? Sua pele ficou vermelha por algum motivo. Ela respondeu enquanto desviava o olhar dele. Sim, descansei muito bem. Jin-Woo lançou a ela um olhar perplexo, fazendo-a levantar furtivamente a cabeça. De onde você estava vindo? A pergunta da caçadora soou cautelosa. Ele usou a toalha em volta do pescoço para esfregar o cabelo ainda úmido e respondeu. Na verdade, eu estava tomando um banho. Agora que ele pensou sobre isso, ela deve ter desejado tanto se limpar quanto ele, especialmente com toda aquela brisa do oceano. Mesmo um pouco de exposição deixaria para trás muito sal na pele. Mas ainda assim eu não posso deixar uma jovem tão linda sem lavar em um lugar como este. Jin-Woo ponderou suas opções um pouco, antes de um sorriso surgir em seus lábios. Que tal a gente ir para aquele local? A gente resolveria o problema de tomar um banho e ainda tomaríamos um café. Vamos, eu conheço um hotel com café da manhã matador nas proximidades. Embora a caçadora não tenha verbalizado sua resposta, ela deve ter sentido muita fome, pois ela imediatamente acenou com a cabeça e seus lábios firmemente fechados. A caçadora Hae-in inclinou a cabeça enquanto olhava para o dragão negro abrindo suas asas. Mas você disse que ficava perto. Bem, é cerca de 5 minutos de distância se eu correr com tudo que tenho. Então você gostaria de correr ao meu lado? 5 minutos na velocidade máxima de Jin-Woo. Hae-in calculou rapidamente quão longe isso seria em sua cabeça. E sem dizer nada, ela subiu nas costas de Kaizo. Jin-Woo sorriu e tomou seu lugar na frente dela. Kaizo bateu as asas e voou para cima. Nos últimos dias, os coreanos tinham visto Kaizo com bastante frequência na TV, então suas reações não foram tão severas. Mas ele se perguntou como os funcionários japoneses do hotel reagiam depois de ver sua carona. Ele rezou para que o chefe que estava trabalhando esta manhã não ficasse muito assustado. Enquanto isso,
Kaizo lentamente começou a se dirigir na direção do hotel. Em outro local... Isso de repente apareceu do nada. A primeira pessoa a descobrir isso foi um homem de meia idade que acabou de ser avaliado como um caçador recém-despertado de rank B. Bum! O homem acabou batendo os ombros com isso, aparecendo de repente diante do meio dele na rua movimentada e parou de andar naquele momento. O quê? O homem ergueu a cabeça enquanto perseguia a silhueta da sombra. Havia um homem grande e corpulento de mais de 2 metros de altura de pé bem diante dele. Esta perigosa sensação de besta selvagem exalava do homem vestindo algum tipo de roupa de couro. Não, ao invés de apenas algum sentido, este homem era uma fera personificada. Já que o enorme físico do homem era tão atraente, os olhos daqueles que passavam na rua rapidamente se concentraram nesta pessoa e nos homens e no... Já que o enorme físico do homem era tão atraente, os olhos daqueles que passavam na rua rapidamente se concentraram nesta pessoa e no homem de meia idade que havia o trombado. Será se eles vão lutar? Uau! Olha só o tamanho daquele cara! Esse cara não é brincadeira. Até Meg Dong-wook faria uma reverência, cara. A propósito, aquele outro tio ali que o trombou com ele deve estar louco. Ele pode acabar no hospital nesse ritmo. Mesmo que a rua estivesse cheia de gente, havia um silêncio pesado descendo sobre ela. Foi o que pensou o homem de meia-idade ao se tornar o centro das atenções daqueles que passavam por ali. Agora, normalmente, ele teria se desculpado e se afastado, porém, ele era uma pessoa diferente do passado. Ele não sofreria mais a agonia de se prostrar diante de alguém superior. Ele não seria ignorado por ninguém, pois agora ele era um caçador recém-desperto de rank B. O homem de meia-idade colocou cuidadosamente a sacola de documentos no chão e rugiu em plenos pulmões. Oi, você deveria se desculpar quando topa com alguém. Assim que seu coração agitado começou a disparar, ele sentiu sua energia mágica movendo-se vigorosamente de cada centímetro de seu corpo. Células em sua carne estavam dizendo a ele que ele estava vivo, que ele estava pronto para começar uma nova vida como um caçador. Talvez suprimido por seu espírito, o homem semelhante a um animal de quase 2 metros de altura não disse nada enquanto permanecia enraizado no mesmo local. O homem de meia-idade percebeu essa reação e ficou ainda mais animado. Você acha que tudo isso vai acabar só porque você ainda está parado e me olhando assim? Você com certeza deve estar assustado. Você cometeu um erro e deve admiti-lo. Comece a implorar por perdão agora mesmo. De repente, o senhor de meia-idade começou a gritar. Quando o enorme homem agarrou os homens de meia-idade pela cabeça e ergueu esse pobre homem do chão, aqueles que passavam pela rua assistindo começaram a gritar em plenos pulmões. Ah! Ai meu Deus! O que é isso? Veias grossas e avermelhadas incharam na cabeça do homem de meia-idade enquanto ele era espremido como um limão. Um urso? Não. Um tigre? Um leão? Um tubarão? Um crocodilo? Uma cobra venenosa? Qual predador existente neste mundo era capaz de assustar um ser humano até este grau? O medo do predador, enraizado no DNA da humanidade, fez o homem de meia-idade molhar as calças. Me desculpe, por favor! Eventualmente, rachaduras apareceram. Acompanhado pelos sons de algo se estilhaçando, sangue e massa cerebral se espalharam por toda a parte. Houve gritos descontrolados. O homem enorme não parou por ali e começou a devorar vorazmente o corpo flácido do homem sem vida de meia-idade que estava caído do chão. Ele está comendo aquele homem! Que merda é isso? Que diabos? A hora da refeição barulhenta terminou em um instante. O enorme homem limpou os cantos da boca ainda sujos com um pedaço de carne com a mão enquanto ele lentamente se levantava. Uma fera selvagem. Nem mesmo um traço de inteligência podia ser visto por trás dos olhos do homem enorme. Eles definitivamente pareciam olhos de uma fera agora. Enquanto muitas pessoas gritaram e fugiram, houve muitos que não conseguiram reconhecer a gravidade desta situação e continuaram a assistir às próximas ações deste homem. Esta besta selvagem rugiu em direção aos humanos ao seu redor. Ouçam bem, humildes humanos. A partir de agora, irei caçar todos vocês. O rugido, semelhante a um trovão, paralisou todos que o ouviram.
Eles ficaram parados, tremiam de medo, com lágrimas escorrendo por todos os seus rostos. Antes que alguém percebesse, presas afiadas projetavam-se gloriosamente da boca deste enorme homem. Minhas presas e garras vão rasgar impiedosamente a carne e a pele de vocês, fracos! Ele era o rei das bestas. O rugido do soberano das presas bestiais, mostrando os seus caninos afiados, reverberou alto contra a totalidade das ruas. Eu te desafio a vir aqui e me pedir! O presidente da associação, o chefe Wu Jin, finalmente recebeu o relatório sobre o ser horrível que apareceu no meio da cidade sem qualquer aviso prévio. Quantas vítimas são até agora? No momento, senhor, é impossível contar os números de mortos. A coisa foi avistada pela primeira vez no distrito de Myeongdong, enquanto se movia em linha reta. A criatura começou a matar todos os humanos em que pousou os olhos. Bem, senhor, levando em consideração a direção que essa criatura tomou, o seu destino pode ser... O quê? Será a associação de caçadores? O chefe Yu Jin mordeu o lábio inferior. O chefe Yu Jin mordeu o lábio inferior e cerrou os punhos. Droga! Justo esse momento que a gente está preocupado com a droga de um portal enorme! De onde será que um monstro assim tão forte surgiu no meio da cidade? Infelizmente, não havia tempo para remoer sua raiva agora. Não. Ele tinha que encontrar uma solução para aquela coisa de alguma forma. O Sung Ji-woo! Cadê ele? Entre em contato com ele agora mesmo! Ainda não conseguimos contatá-lo, senhor! Deus, que merda! Justo agora! Ele amaldiçoou involuntariamente. Apenas alguns minutos atrás, ele ouviu a notícia que uma guilda se adiantou para parar aquele monstro sozinho, apenas para ser aniquilada, incapaz de fazer alguma coisa. O único consolo, agora, era que a criatura se movia em um ritmo lento, como se estivesse esperando alguém aparecer. Mesmo assim, não era preciso ser um gênio para saber que se aquela coisa não fosse parada rapidamente, o número total de vítimas acabaria sendo enorme. Em tal situação, o fato de que a força de combate mais poderosa do país não podia ser vista em canto algum foi provavelmente a pior notícia que ele poderia imaginar. Droga, se as coisas deram errado até este ponto, será que este país pode... O chefe Yu Jin cerrou os dentes enquanto mantinha a boca fechada, sua determinação se firmando. Foi então que uma notícia bem-vinda apareceu em seu caminho. Presidente da associação! Yu Jin! O chefe Yu Jin levantou-se de seu assento quando um funcionário da associação invadiu seu escritório sem permissão. Você entrou em contato com Sung Ji-woo? Não, senhor, não é isso. No entanto, acabei de saber que um caçador de classe nacional que estava perto do local está se preparando para parar um monstro. O quê? É sério? Quem é esse? Senhor, ele é... Em outro local. Classificado como o número 1 da comunidade dos caçadores alemães, Lennart Nierman podia sentir uma aura do monstro se aproximando, enquanto ele tingia as ruas de vermelho com sangue. Serei capaz de vencer essa coisa? Mesmo que ele estivesse em dúvida como um caçador, não havia como ele ignorar os gritos de terror vindo dos cidadãos inocentes. Quando ele deu uma olhada nas expressões alegres dos cidadãos em fugas que o reconheceram, o caçador, que era o 12º mais forte do mundo, listado pela lista de Hunter Berrall, foi dominado por um grande peso de responsabilidade caindo sobre seus ombros. Sim, não era uma questão dele conseguir ou não vencer a criatura. Não, ele simplesmente tinha que fazer isso. Esse era o propósito, esse era o dever de um caçador. A razão pela qual ele acabou ficando em Seul depois de se encontrar com Jin-woo foi provavelmente a malandragem do destino para que ele pudesse parar aquela criatura com suas próprias mãos. Lennart Nierman formou uma expressão séria, porém determinada. Desabotoou alguns botões de sua camisa, e bem quando ele estava prestes a dar um passo em direção ao monstro que finalmente havia se revelado na rua, uma voz pesada veio de trás dele. Saia do caminho! Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, deixe seu like, ative o sininho, se inscreve no canal. Críticas e sugestões, deixe aí nos comentários qual novel você gostaria que eu narrasse. É isso, pessoal. O recadinho dado. Fui!